Olá, tudo bom, Suelen? Oi, Everton, tudo certo? Joia. Pessoal, eu estou aqui com a Suelen Nogueira, ela é gerente contábil do Grupo Inovacom, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as ferramentas que a Robolabs tem entregue já há algum tempo para o Grupo Inovacom e que tem se traduzido em avanços, né, principalmente economia de tempo e ganho de qualidade para a equipe contábil do Grupo Inovacom, certo, Suelen? Certo. Legal. Então, no Grupo Inovacom, a gente tem, hoje, a Robolabs entrega 3 ferramentas importantes para o desempenho das atividades ali no departamento contábil. A gente tem uma primeira ferramenta que é o nosso importador universal. O que é o importador universal? Para quem está ouvindo, ele é um conversor de formatos. Então, imagina que o seu cliente te manda um documento, seja Excel, TXT, ou de algum lugar que você consiga copiar e colar, ele te manda essa documentação no formato dele, personalizado dele, e você precisa converter essa informação e, de repente, até adicionar novas informações para fazer a importação no seu sistema contábil e assim ganhar tempo. Então, o importador universal ele fica nesse meio de campo fazendo justamente essa conversão, esse depara, né? E ele tem a vantagem de ser web, né? Então, ele algo que acontecia até antes, né? Antes da Robolabs entregar essa ferramenta, a gente tinha uma situação, né, Suelen, de utilizar planilhas em Excel, né? Uhum. E a gente, qual é o problema de utilizar planilhas Excel para converter formatos? É que, ora, a macro, ela funciona numa determinada versão do Office, numa outra versão ela deixa de funcionar, se alguém copia e cola células, os valores das células de uma maneira equivocada, a macro também deixa de capturar as informações, então existe uma série de complexidade, né, e de imperfeições que Uhum. podem acontecer nesse processo. E passando para a web, a gente eliminou esse meio digital das versões do Office e passou a utilizar um conjunto só de telas, né, Sueli? Isso mesmo. Legal. E esse importador universal, ele traz benefícios para vocês na área contábil? Ele tem trago Muito. benefícios? Traz muito benefício. A gente trabalha evitando o máximo de questão de documentação física, mas ao mesmo tempo a gente não fica forçando o cliente a fazer relatórios, gerar informação num formato que seja um formato fechado, só para contabilidade, porque na maioria das vezes o cliente ele tem um sistema muito próprio, né, da operação dele. E aí o importador, né, que foi antecipado pelo Excel, ele traz essa liberdade e a Robolabs ajudou a gente com a eficiência do Excel para o importador universal. Porque o Excel é justamente isso que o Everton falou. Em cada máquina ele funcionava de uma forma, porque tinha as versões de Office, as pessoas acabavam bagunçando um pouquinho a fórmula entre uma colagem, uma imputação de informação, e o importador universal, ele sanou tudo isso. Então, todo mundo consegue acessar, consegue fazer o arquivo e fazer a importação para que a gente despenda menos tempo em escrituração, porque ele já é uma informação que veio do financeiro, para que a gente coloque mais tempo na análise ali dos resultados, do balancete. Então, o importador realmente é uma ferramenta excelente aqui para nós. Legal, bacana. Uma coisa interessante que você comentou é a questão da liberdade que o cliente tem de mandar os relatórios para vocês no formato dele, né? Então, você tira esse trabalho dele de falar, não, preciso que você mande assim, 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 neste formato, desse jeitinho. Uhum. Você deixa ele mandar da maneira que ele já tem os controles dele, né? E a, Exatamente. e a ferramenta faz essa conversão, né? Sim, e o cliente ele fica mais à vontade para poder negociar ajustes finos, né? Então, quando a gente recebe o arquivo, às vezes precisa fazer alguns ajustes para deixar uma informação mais consistente, mas o cliente ele já está mais confortável em fazer apenas o ajuste, e não mudar toda uma rotina dele, operacional, financeira, para gerar o nosso arquivo de integração. Que bacana, muito bom. Uma outra ferramenta que a gente tem ali a gente tem
é a parte de robotização daí, né, de RPA. O que que é RPA? RPA é você robotizar processos repetitivos, né? Então, atividades repetitivas que o ser humano realiza, o ser humano ele não é muito bom para isso. Naturalmente, a gente foi concebido, né, para ter atividades mais criativas, mais nobres, né? Então, como ter essa conversa prazerosa, negociação, atividades de criatividade. Agora, atividades repetitivas realmente judiam bastante do ser Uhum, humano e onde a gente acaba falhando muitas vezes. Então, para o Grupo Inovacom, a gente tem, sim, robôs, a gente tem, na área contábil especificamente, 2 robôs ali bem importantes, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né, Suelen? uhum. Um deles é um robô para o fechamento, né? Um robô de fechamento simplificado. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele, Su? Sim, o robô do fechamento simplificado nós utilizamos em empresas que têm uma complexidade menor, né? São empresas prestadoras de serviço, né, com pouco volume e que têm atividades repetitivas, né, de baixa de clientes, baixa de fornecedores, baixa de impostos, e o robô ele faz todo esse processo manual. Então nós temos uma listagem grande de pequenas empresas que nós fazemos as baixas automáticas e o meu responsável técnico, ele entra em balancete por balancete, conta por conta, para analisar. Então, mais uma vez, Legal. a gente fica eficiente em execução no tempo de baixas e fica mais focado na análise, né, para dar informação de qualidade para o cliente. Então, a gente consegue ter mais tempo para analisar faturamento, equilíbrio, né, custo e despesa. Então, a gente consegue despender tempo para análise. Ótimo, isso é um fator importantíssimo, né? E um benefício gigantesco justamente de utilizar a robotização, né? O ganho de tempo, né, operacional. Então, aquela atividade repetitiva que você teria de fazer lançamentos, de pegar a documentação e tal, você está deixando isso para o robô fazer e você está usando o seu tempo para fazer a análise, né? Ou seja, justamente Uhum, onde o ser humano é muito bom. exatamente. Que legal. A gente tem uma outra robotização aí com vocês, que é a robotização de relatórios, né? Ele cria relatórios. Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Esse robô, ele é um robô especial, né? E ele é uma evolução do robô da baixa das empresas simplificadas, né? Porque eu tenho todo esse processo de fechamento, faço a análise, depois que está 100% as informações contábeis, esse robô, ele vai lá e gera os relatórios, ele gera um balancete, tudo de forma automática, e ele gera um relatório gráfico. Então, a gente criou uma estrutura dele ler o balancete e transformar aquela informação, que é muito técnica, numa informação gráfica que possa ser compreendida pelo cliente. Né? Então, são as informações mais importantes que ele precisa saber em relação ao balancete dele. E, além disso, ele me faz ficar mais próximo do cliente para entrega, porque todo esse processo que é feito automático pelo robô, eu pego, gravo um vídeo fazendo toda a explicação do gráfico que foi gerado pelo robô e faço uma entrega mais pessoal para o cliente, né? Então ele consegue ter graficamente ainda ter uma explicação falada quando eu faço essa como se fosse uma reunião online, né? E eu entrego para ele que ele vai poder buscar, né? Ah, nossa, preciso ver o que eu conversei com a Sueli. Deixa eu voltar lá no vídeo, que tá o gráfico lá que ela me explicou. E eu mando junto Fantástico. também o gráfico. Legal. Então ele faz toda essa parte de emissão de relatório que você teria que fazer empresa por empresa, emite os Sim. relatórios, ele faz a leitura dos relatórios, que você também teria que fazer empresa por empresa, monta o gráfico para você e deixa essa parte documental pronta para que você possa, vendo o gráfico, já, ou seja, o material final ali, já fazer a tradução entre, vamos colocar assim, né, a tradução técnica daqueles dados na vida do empreendedor. Exatamente. O robô permitiu, basicamente, que eu fizesse a entrega de 70 clientes em uma semana. É como se 70, fosse 70 reuniões, porque depois eu vim entregando para cada cliente, fazendo uma breve explicação. Então, foram 70 reuniões em uma semana. Tudo por fantástico. conta da robotização, né? Porque, mais uma vez, eu uso meu tempo para estar com o cliente e não gerando relatório. Ótimo. Você passa mais tempo com o cliente e não com o computador, né? Gerando relatório. Exatamente, exatamente.
Que legal, que E massa. logo, logo vai ter mais um robô, né? Que eu já estou conversando aí com a equipe Robolabs, que é o nosso robô que vai contribuir na revisão tributária. Fantástico. Que vai fazer as análises, não a Os comparação, relatórios. né? Os relatórios para comparação. Isso, e aí eu vou fazer a entrega para o cliente, porque o relatório ele já vai estar preparado. Fantástico. Assim, na sua visão, o que esse ganho de tempo, né, que você mencionou tantas vezes, esse ganho de tempo traz de benefício? Além, assim, eu já entendi aqui na nossa conversa que você tem utilizado esse tempo para estar mais próximo do cliente. E imagino que ele também tenha ficado muito mais feliz, porque ele vê vocês bem próximos deles e, assim, vocês não estão, entre aspas, dedicando o seu tempo aos computadores, aos relatórios, mas de fato em trazer mudança para os seus clientes, correto? Exatamente, porque eu não preciso falar para o cliente, não consigo te atender porque eu estou fazendo seu fechamento. Ok. Na verdade, eu consigo ser proativa, né? Então, antes mesmo dele pedir, eu já estou fazendo a entrega das informações que ele precisa ali do balancete, das demonstrações contábeis dele. Fantástico. Sueli, eu agradeço demais essa conversa Imagina. aqui que a gente teve. Obrigado mesmo. Acredito que com a sua visão, com a sua fala, vai ser algo mais próximo da realidade de outras contabilidades, de outros contadores que talvez tenham essas dores, né? Que precisam dedicar mais tempo aos clientes, querem dedicar mais tempo aos clientes e não tanto a essas atividades repetitivas, né? E aí que as ferramentas que a gente criou pode justamente vir e agregar muito no processo diário de vocês, né? Obrigado mesmo pelo seu tempo, Imagina. agradeço muito e a Robolabs está à disposição de vocês, sempre que Eu vocês sempre te precisarem. procuro. Muito obrigado, viu, Sueli? Imagina, Everton. Tchau, tchau. Tchau, tchau.